A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes, uma noite já abençoada que o Senhor está nos dando. Vamos estudar e vamos pensar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver o capítulo 34 de Gênesis, que diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Então vamos fazer uma leitura de acordo com a nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa tem as pontuações para nós podermos entender as pausas e pensar no que está escrito na palavra do Senhor para nós. Diz assim o texto: E saiu Diná, vírgula, filha de Lia, vírgula, que esta dera a Jacó, vírgula, para ver as filhas da terra. Ponto. Então, a gente vai analisar os pontos de pausa desta mensagem, desse texto. Você que conhece a história, você sabe que essa história não terminou bem. Mas vamos ver o processo dessa história. Diná é a última filha de Lia. Lia tem vários filhos, Raquel tem vários filhos e as concubinas também têm vários filhos, num total que deram aos filhos homens para Jacó de 12 homens. E a 13ª é Diná. Diná, socialmente falando, a aspiração dela para ser protegida e amparada no futuro, ela precisaria casar com um homem que desse condição a ela, um homem de condições, para que ela pudesse ser amparada socialmente. E nesse casamento com um homem de condição, ela teria que ter um filho e um filho homem, para que ela pudesse ser amparada e protegida. Porque na morte do seu marido, eventualmente a morte do seu marido, ela teria o filho homem para cuidar dela. Mesmo que ele casasse, ele teria a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Então essa era a aspiração de Diná. Mas o texto, isso é um entendimento social da história da vida daquela época, de Diná. Mas vamos lá ao texto. O texto diz: E saiu Diná. Então logo a gente vê essa palavra saiu. Ela saiu, ela deixou de estar na proteção. E o objetivo dela sair era para ver as filhas da terra. Com certeza, é bem provável que o clã de Diná tenha passado por algum clã de outras famílias. E vendo Diná, pela sua idade, outras meninas da mesma idade e de comportamento diferente, ao seu comportamento na passagem, no encontro com outros clãs, que possivelmente passou por ela, ou até mesmo o clã dela, que era um clã que viajava muito, passou por algum outro clã, algum outro território onde ela teve a oportunidade de ver o comportamento de outras meninas, e nesse comportamento ela viu a diferença de famílias. Então a família dela agia de uma maneira diferente, e outras famílias agiam de maneira diferente na condição do seu clã. E Diná, ela ficou curiosa, tem uma curiosidade de saber como era o comportamento das outras moças, das outras meninas nos outros clãs, tendo em vista nesse curto relacionamento entre passar por um clã e o outro, ela percebeu a diferença, mas ela queria estudar, ela queria pesquisar onde estava a diferença, o que era a diferença. Ela via, mas não sabia o que era a diferença. E aí a gente pode ver que no texto de Gênesis, um pouco mais para trás, a gente vai ver que alguma coisa parecida com isso. Lá no capítulo 6 desse mesmo livro de Gênesis, a gente vai encontrar no versículo 2 o texto dizendo: E viram, olha a palavra, viram os filhos de Deus, né, que as filhas dos homens eram formosas. Então, o que aconteceu aí? Os filhos de Deus, olha a visão, tudo
no âmbito da visão e no âmbito do experimentar, da curiosidade. Os filhos de Deus, quando viram as filhas dos homens, eles acharam elas formosas. Por que eles acharam elas formosas? Por que Diná teve essa curiosidade de ver as outras meninas? Como era o comportamento dessas outras meninas? Era diferente. Então, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram diferentes, por que elas eram diferentes? Porque havia sensualidade nas filhas dos homens. Elas andavam de maneira sensual. As filhas de Deus, as filhas de Deus, elas eram protegidas na sua conduta social, elas eram protegidas para ser castas àqueles que seriam seus futuros maridos. E elas esperavam em Deus essa provisão, elas esperavam em Deus esse tratamento de Deus em trazer até elas, levar elas até aquele que era o escolhido de Deus para elas. Como a gente vê no caso de Isaac, que o Espírito Santo, na pessoa do servo Eliezer, vai buscar a esposa, mas é outro detalhe, um outro pensamento, né? Então, que se encaixa dentro do que nós estamos pensando aqui, né? O objetivo dessas filhas de Deus era esperar e alcançar de Deus aquilo que Deus tinha para elas com relação à união, com relação à experiência com o sexo oposto. Já as filhas dos homens, elas buscavam despertar nos homens, no sexo oposto, o interesse por elas. Elas não tinham essa mesma oportunidade, o mesmo desejo de esperar. Elas se expressavam, e a expressão dessas mulheres era no cabelo, no jeito de arrumar o cabelo, no jeito de se maquiar, no jeito de se vestir, no jeito de caminhar. E aí a gente vai ver lá também no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ali pelo versículo 16 até o 23, mais ou menos, a gente vai encontrar o Senhor falando acerca das filhas de Tiro. As filhas de Tiro, elas seduziram os homens de Jerusalém e de Judá. De que maneira elas seduziram? Então ele vai falar lá pelo corte do cabelo, pelos brincos, pelos colares, pelas pulseiras, pelos enfeites nas pernas, nas coxas, pelos enfeites nos pés. Então havia muitos enfeites, e isso, essa ornamentação feminina despertava no sexo masculino um interesse. E isso não acontecia no clã de Jacó, no clã de Israel. E Diná via as mulheres da mesma forma, então estava indo pelo mesmo caminho. Mas ela teve curiosidade de saber como eram as outras mulheres. Então ela saiu. Quando o texto diz que ela saiu da proteção do seu clã, ela saiu da proteção do seu pai e, infelizmente, ela saiu da proteção de Deus. E de todas as proteções que ela saiu, a pior foi sair da proteção de Deus. E quando ela sai da proteção de Deus, o que acontece com essa moça? Ela é violentada, ela vai até os termos aonde ela não deveria ir, nessa convivência com as filhas da terra, na convivência com as filhas da terra, o que acontece com ela? Ela é violentada, e a causa dessa violação na vida de Diná levou ao assassinato de um clã inteiro. Então, uma catástrofe tremenda. E isso a gente tem que pensar na situação da igreja hoje, das pessoas que são igreja hoje. Nós somos igreja hoje. Deus, ele nos separa para viver uma vida diferente da vida das pessoas que vivem no mundo. E hoje nós estamos vivendo, não quero falar aqui, conduzir uma doutrina, um fechamento da palavra de Deus, porque não quero que você entenda isso, quero que você entenda que a palavra de Deus está falando para nós.
e os exemplos que a gente tem aí. E esse exemplo de Diná fala sobre ela saiu, e saiu da proteção. Então eu coloquei aqui três proteções das quais ela saiu: a proteção do seu clã, a proteção do seu pai e a proteção do seu Deus. E hoje a gente vê que a igreja, não a igreja no sentido da igreja triunfante, da igreja militante vitoriosa, mas a congregação, aqueles que se dizem igreja hoje, estão também vivendo como Diná. Saíram da proteção do seu clã, saiu da proteção do seu pai, do seu pastor, do seu sumo sacerdote, sumo pastor. E, infelizmente, está andando como igreja, mas está fora e saiu da proteção do seu Deus também, porque vive buscando o conhecimento das filhas da terra, do povo da terra, e vive de olho nos filhos, nas ações e compactuando com as ações dos filhos dos homens. E o Salmo 1 ele fala muito bem sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E hoje nós estamos vivendo num mundo próximo do arrebatamento da igreja. É isso que eu quero deixar para você claro. Jesus está voltando. Está muito próximo à vinda de Jesus. Isso me dá um temor muito grande em falar isso, porque nós estamos vivendo uma igreja hoje que saiu debaixo da proteção do Senhor. Uma igreja que está, infelizmente, eu digo a igreja, quando eu falo igreja, eu falo a congregação, não a igreja vitoriosa. A igreja que vai reinar com Cristo. E essa igreja está espalhada sobre toda a terra. Ela não tem nome. Essa igreja não tem nome. Estou falando sobre as congregações. As congregações que estão espalhadas sobre a terra, e dentro dessas congregações está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, essas congregações que eu estou falando, com relação ao povo de Deus, ao povo que, entre aspas, diz ser o povo de Deus, que saiu da proteção do Senhor, que está buscando conhecer as filhas da terra, que está buscando viver de acordo com as filhas dos homens, mostrando e vivendo a sua sensualidade. A gente hoje percebe uma invasão espiritual muito grande da sensualidade dentro das congregações, dentro daqueles chamados templos denominacionais, onde homens e mulheres vão e vivem uma vida e andam sensualmente, falam sensualmente, olham com sensualidade, e um aperto de mão com sensualidade, um abraço sensual, e tudo isso na permissão, permitindo a ação do inimigo trabalhar na vida das pessoas. Então essa palavra é uma palavra de despertamento para a minha vida, para a sua vida, meu irmão. Nós não podemos permitir sair, nós não podemos sair debaixo da proteção do nosso clã, a igreja santa e remida e lavada no sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos sair debaixo da proteção daquele que nos salvou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos sair debaixo da proteção do nosso Deus. Diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está no esconderijo do Altíssimo, está longe dessas coisas todas, e nós estamos nos permitindo viver uma igreja, a Laodiceia, que pensa que está vestido, mas está nu, pensa que é uma coisa, mas não é, pensa que é rica, mas é pobre, pensa que tem palavra, mas não tem palavra, pensa que tem sabedoria, mas não tem sabedoria. Uma igreja fria, uma igreja fraca, uma igreja pobre, uma igreja sem vida espiritual em Deus, né? Sem vida espiritual em Deus. Tem vida espiritual? Tem. A igreja de hoje tem, a igreja de Laodiceia tem vida espiritual, mas essa vida espiritual não é a vida que aproxima o cidadão de Deus. Então, nesse pequeno pensamento aqui, que a gente teve que ir
a outros lugares, a outros textos, para você poder refletir um pouco mais. Procura, daqui a pouco, né, depois que nós acabarmos aqui, procura entender a nossa língua portuguesa, essa pausa, né, e saiu de Ná, ela saiu, ela era filha de Lia, que Lia tinha dado a Jacó, o patriarca, o homem de Deus, o seu pai, saiu da proteção do seu pai, e ela foi ver, né, as filhas dos homens. E esse negócio de ver, a gente lembra de Sansão, né? Sansão, os pais dele chegam para ele, mas meu filho, não tem aqui no nosso meio, no meio do seu povo, no meio dos seus irmãos, no meio da minha família, da nossa família, não tem mulheres que você possa se agradar delas? Ele não, só tem aquela mulher lá, vamos lá, porque aquela mulher agrada aos meus olhos. Então ele estava... O que agradou os olhos de Sansão, aquela mulher? O que ela fazia de diferente das mulheres do clã dele que agradou os seus olhos? Então nós estamos sendo levados pelo que os nossos olhos estão sendo atraídos. E dentro da psicologia diz que o homem é atraído pelo aquilo que vê. Então o homem, ele é mais tendencioso ao pecado do que qualquer outra coisa. Nós estamos sendo atraídos por aquilo que nós estamos vendo lá fora, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que segue os nossos olhos de tudo aquilo que o mundo está oferecendo para nós, e que nós tenhamos, voltemos a ver aquilo que Deus tem para nós. E para eu ver, para você ver o que Deus tem para nós temos que fechar os nossos olhos do mundo para o mundo e abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te abençoe nesse sábado maravilhoso. Então vamos ficar até o próximo encontro nosso aqui para pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero que você deixe o seu like, o seu pensamento também, aquilo que você tem achado, e compartilha essa palavra com outras pessoas. E vamos ver se nós conseguimos restaurar e chamar de novo as pessoas, a igreja, a ter de novo o sentimento vitorioso de ler e de querer meditar na palavra de Deus, porque ela é o único caminho para a nossa salvação e conhecimento da nossa salvação também. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus.